Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Hoje nós vamos falar a respeito do polegar, esse dedo que a gente usa para indicar: oi, tudo bem? Como você está? Tudo ok? E aí já aproveita, curte o vídeo pessoal, curte logo de uma vez. Nesse dedo pessoal, a gente tem a energia do planeta Vênus. O que esse planeta traz para nossas experiências? Ele traz a estabilidade material e ele traz também as nossas relações de afeto, de amizade, as relações familiares, toda forma de se relacionar com o outro. Diante disso, eu vou aqui seguindo com vários exemplos, onde vou falar dos detalhes, das linhas, de todas essas coisas que a gente adora ver aqui no canal, não é mesmo? Antes de começar, quero agradecer a todos vocês que enviam as fotos com tanto carinho, que estão sempre atentos, né, nos domingos com o status às 13 horas. Vamos lá. Esse nosso primeiro exemplo, olha, observem a unha, como é uma unha larga, ampla. Aqui você tem a energia sendo captada. Essa pessoa recebe muita ajuda, muita influência, recebe muitas possibilidades de acerto, de equilíbrio através das suas relações. Esse formato de cintura aqui, pessoal, tá vendo aqui? Como se fosse uma cinturinha, demonstra um certo desejo por coisas bonitas, um certo bom gosto, uma sensibilidade um pouco maior do que as outras pessoas. Aqui nós temos a parte inversa desse dedo, não sei exatamente se é desse, mas aqui a gente tem uma parte inversa, onde a gente vai observar as linhas. Observem que a primeira falange é bem ampla, isso traz um raciocínio lógico mais rápido, mais objetivo. Essa pessoa tem o lado racional mais apurado. Aqui a gente tem várias linhas verticais. Isso indica fluência nos planejamentos materiais conectados às suas relações pessoais. Aqui temos uma linha que traz uma energia que dá um certo bloqueio nas suas relações, traz para ela a possibilidade de repensar a respeito das suas experiências. Atenção, dona desse dedo. Essa parte aqui um pouco arrebentada, tá vendo que não forma, ela não fecha. Isso também fala de uma certa dificuldade material. É como se essa pessoa tivesse várias oportunidades, mas não aproveitasse todo o seu potencial. Nesse próximo, observem que a falange também, a primeira falange, também é mais ampla, ela traz uma energia mental, porém, o tamanho da segunda falange quase se iguala à primeira. Então a gente tem uma sensação aqui nessa pessoa de um certo desequilíbrio. Aquela pessoa que fala e na hora de realizar ela tem dificuldades de realização, principalmente porque falta bom senso para essa pessoa. Isso é observado através dessas linhas horizontais. É para ficar triste, chateada ou chateado? Não, é para repensar. Para essa pessoa também há a necessidade de batalhar um pouco mais para tudo que ela deseja realizar na vida. Esse próximo a gente tem a formação mais reta, observem. Talvez pela forma que fez a foto. Aqui a gente percebe uma rigidez no comportamento. É uma questão de, olha, a minha opinião é essa, dificilmente eu irei mudar, dificilmente eu irei aceitar o outro, a opinião do outro como certa.
Pode ser que eu vá primeiro questionar várias questões aí, tudo, para depois observar se é isso que eu quero. Você, pessoa desse dedo, tem aqui a possibilidade de adquirir um bem, receber uma herança, receber um dinheiro inesperado. Nesse caso, observe por quê. Nessa situação, é provável que você desperdice a oportunidade, então fique atenta ou atento a todas as questões que envolvam a questão financeira. As linhas verticais traz para você um potencial de realização, apenas tenha um pouco mais de cuidado com a sua autossabotagem, as questões que você não sabe de onde aparecem algumas oportunidades e você desperdiça. Fica atenta com isso. Aqui, olha que interessante, pessoal. Essa pessoa também tem um sinal que a gente observa. Dona desse dedo ou dono, dê uma olhada na sua mão se você tem esse formato nos outros dedos também. Se por acaso tiver, é um sinal de permanência material, de estabilidade financeira. Aqui você tem linhas horizontais, está pedindo para reforçar o bom senso, a ideia da empatia, tente se colocar no lugar do próximo, tente se policiar um pouco mais nos seus relacionamentos. Aqui embaixo você tem um sinal bem clarinho aqui, pode indicar, olha só pessoal, lembra que eu não estou aqui dizendo coisas que vocês têm que levar muito a sério, não é para ficar desesperado com nada. Aqui pode indicar a presença de um filho ou uma filha, uma criança. A dona ou dono desse dedo, desse polegar, também traz uma energia muito boa em relação ao campo mental. A mente vai atuar nas ações dessa pessoa. Tem que haver cuidado para não focar demais em uma situação em detrimento da outra. Penso, na hora de realizar não faço nada. Muito cuidado. Aqui nós temos outro exemplo, um exemplo bem diferente. Olha só, pessoal. De novo, a cinturinha indicando uma sensibilidade, uma possibilidade de envolvimento com outras pessoas a partir da absorção do problema. Você está numa relação, está numa situação, quando percebe, está envolvida com outras pessoas, está tomando conta da vida dos outros, no bom sentido, é claro, é como se você estivesse tentando resolver problemas que não são seus. Atenção! Aqui, toda vez que vocês observarem essa linha horizontal, pensem num corte no fluxo de energia. Então era para estar tudo bem, era para estar tudo fluindo, de repente tem um corte ali. Talvez a pessoa está se sabotando, deixando as oportunidades passarem. Não desperdice oportunidades, fiquem mais atentos. Essa pessoa, gente, olha que coisa interessante. Observem que o polegar é um pouquinho mais gordinho, tá vendo? Ele não só é mais longo, a falange é mais longa, porém ela é mais gordinha aqui em cima. Apesar desse senso estético, desse olhar mais sensível, aqui é preciso tomar um pouco mais de cuidado com a agressividade. Nem sempre você tem razão. Às vezes você precisa dar o braço a torcer em algumas situações. Essas linhas todas aqui são potencialidades de vida financeira estabilizada. Porém, tudo que é demais pode se tornar inoportuno ou pode te confundir. Então, pense nesse monte de oportunidade que você tem ou que você vai perceber e tente achar um foco, tente achar um meio de se colocar na situação de forma positiva. Com isso, você traz aqui a oportunidade de se estabilizar, de concretizar as coisas, de fazer acontecer e não ficar aí perdida nessa situação toda.
Aqui embaixo, algumas questões de estresse com os familiares, algumas brigas, algumas situações de conflito para você tentar resolver, tentar se policiar e trazer um pouquinho mais de entendimento. Novamente, prosperidade que você precisa estar atenta para não desperdiçar. Aqui, pessoal, olha só, esse polegar amplo na primeira falange, a inteligência aqui comanda, a razão comanda, a lógica está em primeiro lugar. O bom senso precisa ser revisto. Há necessidade de atenção, de escolhas mais inteligentes. Imagine que essa pessoa está usando a lógica e esquece que nem tudo na nossa vida é lógica, é razão. Às vezes é preciso focar nas emoções, é preciso ter empatia. Também há o sinal de prosperidade material, de estabilização material para esta pessoa. Eu diria que esse polegar indica, como se diz, tem um pezinho na riqueza, tem um pezinho na prosperidade. Há, a princípio, também por uma proteção material, uma proteção nas ideias, uma proteção em tudo que deseja. Então, fique atenta. Não desperdiça. Gente, tem muita gente desperdiçando oportunidades aqui, hein? Aqui, olha que lindo esse dedo, gente. Essa unha, ela demonstra uma certa estabilidade, é uma pessoa organizada, que tende a fazer as coisas de forma mais calculada, apesar de ter uma certa vontade de florear as coisas, de trazer uma informação assim, eu estou aqui nesse mundo físico, lógico, mas por que não enfeitar um pouquinho? Então tem aqui uma sensibilidade um pouco mais apurada para as coisas acontecerem. Esse aqui é muito interessante, pessoal. Observem esse dedo. Ele é curto e grosso, literalmente. Essa pessoa é daquelas que vai do 0 a 100 em poucos segundos, né? É um pavio curto, mas com uma pitada de sensibilidade. Então não está tudo perdido nessa história. Esse tipo de unha também cheio de linhas, tá vendo que a unha tem algumas nervuras, como se fossem linhas, também reforça a ideia da sensibilidade, da abstração. Aqui a gente está falando de uma mente que poderia expandir um pouco mais, poderia explorar um pouco mais a criatividade, mas na maioria das vezes essa criatividade é barrada pela falta de paciência, pelo estresse, pelo nervosismo. A pessoa vai esquentar a cabeça e vai falar, não quero saber, gente, não vai ter jeito. Eu não dou conta, eu vou largar isso para lá. E assim ela perde oportunidades novamente. É negativo isso? Não, claro que não. São situações que a gente tem que perceber e melhorar, claro. A parte interna desse polegar traz para a gente aqui essa confirmação da pessoa ser um pavio mais curto, eu não estou muito afim, eu quero resolver tudo rápido. Ela vai mudar de opinião em alguns momentos e dizer o que pensa, e pronto, acabou, e quem quiser que aceite, quem não quiser, sinto muito. A pessoa não tá muito afim de ser aprovada, de ter mimimi com essa pessoa, não tem mimimi, ela quer resolver a situação. Tem aqui uma linha que indica, atenção, tudo que eu falo são possibilidades, indica uma possibilidade de problemas relacionados a casamento, vida amorosa. Aí a gente pensa, mas se é pavio curto, fica difícil a convivência, fica difícil, mas tudo tem jeito, né, gente? Tudo tem jeito de resolver. Aqui, as linhas horizontais, como eu disse, olha lá, elas trazem uma situação de conflitos,
claro, a gente está falando do dedo de Vênus, a gente está falando do polegar. Esses conflitos estão relacionados às pessoas com as quais essa pessoa convive. Aqui há 3 linhas que, em alguns casos, a gente pode identificar como a linha dos irmãos. Ah, essa pessoa tem 3 irmãos, ok, maravilha. Por que eu estou falando em alguns casos? Porque a gente não pode pegar uma parte e falar, eu estou analisando o polegar e pronto, já falei tudo da vida da pessoa. Nós estamos falando de alguns aspectos, não é para entender isso como uma análise profunda, como uma análise completa. Aqui em cima, essa pessoa tem linhas que indicariam a possibilidade, essa aqui principalmente, ó, possibilidade de ganho financeiro através de vamos imaginar, alguém repassou algo para essa pessoa teve um start e de repente nesse start ela criou algo que trouxe para ela uma questão financeira mais estável, mas a princípio, observando todas essas linhas, acredito que seja mais um caso de desperdício. Esse formato aqui, pessoal, esse formato, olha aí, esse formato é como se dissesse, esse formato da impressão digital, é como se dissesse que apesar de toda essa falta de paciência, essa pessoa traz uma essência de amor, de alegria, de tranquilidade. Então imagine, ela está lá numa loucura só e algo chama essa pessoa para a vida mais tranquila, para paz, para alguma coisa que nem ela sabe, nem ela dá conta disso. Próximo polegar, olha só, a gente tem aqui um polegar mais reto também, indicando muita abertura para esse campo espiritualizado, sem pensar em religião. O tamanho da unha indica essa abertura, essa empatia, essa receptividade das energias, das relações. É uma pessoa que se relaciona bem. As linhas, nervuras aqui na unha indicam um senso estético, algo criativo conectado a essa pessoa. Se ela já não faz, pode ser que queira fazer algo nesse sentido. Aqui nós temos um polegar, novamente algo mais longo, na primeira falange, longo, mente ampla, ideias fluentes, ideias que se cruzam em relação à prática. Ideias que, em alguns momentos, a pessoa fala assim, mas se eu não tiver aprovação, eu não vou fazer. Será que fulano vai gostar do que eu estou fazendo? Então, essa pessoa tem um pouquinho de dificuldades em realizar por vontade própria. Essa pessoa aguarda uma aprovação, ela espera que os outros falem para ela, ficou bom, não ficou bom, você poderia ter feito melhor. Então aqui eu diria, não se preocupe tanto com a opinião do outro. Faça o que você tem vontade, faça suas vontades, faça seus desejos, coloque em prática as suas ideias. Aqui embaixo a possibilidade de um filho ou uma filha para essa criança. Aqui, vejam só, vejam como esse polegar é reto, ele é como se fosse um retângulo, gente, olha isso. Não tem curvatura, não é acentuada a curvatura. Então a gente tem aqui uma pessoa mais prática, não tem muita frescura. Ela fala, olha, comigo a coisa é prática, comigo eu vou resolver a coisa bem mais fácil do que as pessoas imaginam. A abertura da unha, vejam que ela é larga aqui embaixo, porém ela não é longa. Eu não estou falando de tamanho de unha, eu estou falando do formato mesmo. É uma unha mais curta. Essa questão de estar mais curta
traz uma certa impaciência na realização, na comunicação, na convivência. Então seria, olha, eu estou aqui, mas a minha paciência ela tem um certo limite. Eu sei até onde eu dou conta de estar ou não com as pessoas e com isso a coisa flui comigo, né? É um dedo mais quadrado, demonstrando a prática e a objetividade como um ponto mais importante para essa pessoa também. Prática, lógica, o contrário dessa pessoa que tem essa cinturinha no dedo. Vejam só, é um polegar curto, a unha aqui já é mais longa, isso traz um acesso maior às ideias, às questões, onde a pessoa vai questionar um pouco mais, a pessoa vai olhar um pouco mais o ponto de vista do outro, ela vai ter um pouco mais de paciência na resolução das questões que envolvem a convivência com as outras pessoas, com as outras situações. Apesar de ser um dedo mais curto, o que traz pra gente uma certa rapidez ou impaciência, né? O dedo curto, gente, ele vai falar, me perdoem, não fiquem bravos, mas ele vai falar de uma falta de estratégia. É como se o dedo mais curto, ele tivesse conectado às pessoas mais da ação. A pessoa não pensa muito, ela vai lá e faz. Isso é a falta de estratégia em alguns casos, a questão do dedo mais curto. Aqui a gente tem uma particularidade que são os pelinhos no dedo. Eu não lembro se é homem, se é mulher, viu gente? Não lembro mais de quem são os dedos, não lembro mais de quem são as fotos. A questão desses pelinhos indica uma certa agressividade. Ah, então todo homem vai ser agressivo? Não. Aqui a ideia do pelinho mesmo nas mãos, ele traz um pouco mais de razão. Vamos pensar em agressividade como razão. A pessoa não foca muito na emoção dela, ela vai focar na lógica, naquilo que ela pode comprovar. Novamente a gente tem algumas linhas que mostram um senso voltado à coisa artística ou pelo menos a ideia da abstração, da criatividade de alguma forma. Lembrando que aqui nós temos um dedo com a unha larga, é uma unha, ela não só é larga, como ela é longa. Quando eu falo longa, eu estou falando da altura aqui, né, pessoal? E aí é uma unha que indica muita saúde também. Essa formação da meia-lua, né? Isso aqui indica saúde, indica um bom senso dessa pessoa. E aí a gente vai continuando aqui com as outras fotos. Olha, vejam que interessante. Não quer dizer que se trata do dedo que a gente acabou de observar na foto anterior. Novamente, aqui a gente tem um polegar mais rígido, mais duro, indicando aquela coisa, olha, minha opinião é essa, eu pretendo permanecer assim. A pessoa pode até falar para mim o que fazer e tal, mas eu vou continuar firme nas minhas decisões. Eu tenho senso lógico, que eu não mudo, que eu não tenho muita paciência para aceitar opiniões diferentes e na hora de realizar, na maioria das vezes, essa pessoa vai falar mais do que fazer. Ela vai encher a linguiça, sabe, gente? Falar demais. De repente não falou nada e não fez nada. Aqui há a possibilidade da realização material, de receber uma herança, de receber um dinheiro que você não sabe como chegou até você. Provavelmente isso envolve, de repente, até mais de uma situação que vamos imaginar. Não é para ninguém ficar fanático com nada que eu disser aqui, mas vamos imaginar. Infelizmente, essa pessoa perdeu alguém na família, e essa pessoa deixou algo para ela. E aí, do nada, uma outra pessoa também, infelizmente, morreu e deixou também. Há essa possibilidade. Então, de seguidas vezes, ela ter a possibilidade de receber algo
inesperado. Precisa ser porque alguém morreu? Não. Pode ser que alguém, eu tenho uma madrinha, um padrinho que gostam muito de mim e sempre me deram tudo e sempre me ajudaram nos estudos e assim por diante. Aqui essa pessoa tem linhas bem clarinhas, observem que são mais clarinhas, indicam um certo bloqueio nas relações. Quando eu falo bloqueio, a gente vai pensar sempre na sua situação sendo dificultada por você mesmo. Então, as suas atitudes dificultam a fluência de tudo que vem para você. Aqui vem uma situação muito favorável, financeira, é uma situação que traz para você fluência, mas eu diria, cuidado, não vá falar da sua vida para todo mundo, não vá contar os seus planos para todo mundo, evite falar demais sobre suas ideias, principalmente as ideias que envolvam a vida financeira. Pare de falar demais da sua vida. Agora vejam esse dedo, gente, que coisa mais... Eu achei mimosa esse dedo, assim. Achei um dedo muito delicado, com uma unha interessante, o tamanho é muito interessante. A cor da pele, ela indica uma pessoa com uma alma, vamos pensar em alma, muito generosa, é uma pessoa saudável, generosa, de coração muito aberto e de uma sensibilidade mais aflorada. Eu estou falando assim porque é daquelas pessoas que, se chegarem perto de pessoas que estão com energia mais densas, vão sentir alguma coisa estranha, sentir dor de cabeça, sentir tonteira e por aí vai. Vejam isso. Olha a curvatura desse dedo. A pessoa está me dizendo, estou aqui, Cristiane. E com isso, essa pessoa está me dizendo, olha, eu faço pelos outros coisas que ninguém faz por mim. Eu sou daquelas pessoas que está sempre à disposição. E nessa situação de estar sempre à disposição, você, pessoa, tem aqui possibilidades maravilhosas de sucesso financeiro, sucesso em relação à sua vida material, trabalho, emprego. Claro que eu estou falando só desse aspecto, tá bom? O que eu diria para você? Cuidado, não se deixe enganar. Muitas pessoas vão se aproximar de você só porque estão precisando. Depois não vão lembrar que você existe. Fique atento ou atenta. Não se iluda com pessoas que estão sempre aí te pedindo alguma coisa e quando precisa, não estão à sua disposição. Atente-se a isso. Aqui nós temos mais um exemplo desse dedo. Olha só, gente. Cheio de pelo. Olha isso. Se for de um homem, ótimo, não tem problema. Mas esteticamente a mulher tem que tirar esses pelinhos? Não, pessoal, não. Cada um faz o que quer da própria vida. Esses pelinhos indicam essa coisa da agressividade, da lógica acima da emoção. A pessoa é mais lógica, ela vai usar mais a razão, ela vai brigar mais pelo que ela quer. Ela não tem muita... A emoção não vai atacar muito ela, não. Ela vai agir e pronto. A unha larga de novo, recebendo a fluência, trazendo energia, trazendo prosperidade para essa pessoa. Essa parte mais vermelha aqui, ó, eu diria para essa pessoa tomar cuidado com as emoções. Segura, conta até 10, conta até 200. Se precisar, conta até 200 antes de falar qualquer coisa. Não precisa ter razão o tempo todo. Olha que lindo, gente, esse dedo. Por que eu estou falando lindo? Porque aqui nós temos essa formação. Adoro. Possibilidade de ganho material. Eu trabalho e vai ter sucesso. Eu fiz prova para um concurso, passei no concurso, eu tenho um emprego estável, aqui tem essa possibilidade para essa pessoa. Observem que ela tem linhas bem clarinhas, quase a gente não vê.
todas na vertical. A fluência está para essa pessoa. Ela recebe esse fluxo de energia de Vênus e não desperdiça nada. Está sempre atenta. Essas linhas aqui são possibilidades de ganhos também, ganhos através do trabalho, através das relações sociais que ela desenvolve. Aqui embaixo a gente vai pensar sempre em dificuldades ou possibilidades de filhos. Não gosto de falar isso assim, de forma superficial, eu prefiro falar isso numa leitura, tá bom? Essa linha mais forte aqui, a gente vai entender sendo, olha, não desperdice a energia nunca, jamais, porque aqui são boas demais, são possibilidades lindas para você. Não desperdice, deixa fluir. A prosperidade para esta imagem, para a dona ou dono desse dedo, é algo bem provável. Aqui, olha só, a foto, gente, ela não está nos mostrando as linhas mais finas, mas aqui a gente vai prestar atenção nessa linha aqui, ó. Essa linha indica riqueza. Não é para ficar fanático, mas ela indica um ganho na loteria. Ganhei na loteria, ganhei um dinheiro, ganhei um carro no sorteio, não sei o que, mas aqui tem ganho. Lembrando que eu estou olhando esta foto. Se a pessoa me mandar uma outra foto, lá assim, Cris, aquela não ficou boa. Aí de repente me manda outra foto, onde eu vou observar outras linhas que não condizem com esta informação. Então pensem apenas nessa informação aqui, de acordo com o que eu estou falando. E aí aqui embaixo, observem que há formações de triângulos, como se fossem triângulos. Aqui há a possibilidade de riqueza, de ganhos financeiros, de ganho material, né? O que eu diria para essa pessoa? Cuidado com o falatório, fique atenta ou atento. Faça o que você se propõe, pare de falar e não fazer. Trabalhe e faça o que você tem que fazer. Olha aqui mais um exemplo de dedo bem curvado, né? Mais alguém que se dedica muito ao outro, que faz tudo pelo outro, está sempre atento, está aberto às experiências, está sempre aí disponível. E essa disposição, gente, ela passa pela criatividade, passa pela fala. Nem sempre essa disposição desta pessoa será financeira. Pode ser que ela queira mais ajudar com um conselho, uma ajuda de um ombro amigo, que sai ouvindo todo mundo e ajudando as pessoas, né? Claro, com esse ouvido atento dessa pessoa. Aqui, olha como esse dedo se parece com o outro que a gente já observou. É um dedo curto, então eu digo assim, olha, para você que tem a paciência bem pequena, para você que acha que não dá conta de aturar certas pessoas, eu diria para você agradecer muito, porque o que te salva é essa sensibilidade que você tem. Aqui nesse formato de dedo, tem uma situação de achar que sabe tudo, achar que dá conta de tudo. Então, cuidado com isso também. Vamos pensar que a gente está aqui para aprender, para evoluir sempre. O formato de unha aqui é muito interessante. É interessante porque longo, ele não é largo, ele é longo e estreito. Então, há certas dificuldades materiais para essa pessoa, mas que ela supera com a sensibilidade, com a criatividade. Pode ser que ela desenvolva algum trabalho criativo e ganhe dinheiro com isso. Aqui também temos um exemplo curtinho, olha isso, gente. O que vai mudar? A ponta do dedo indica um senso mais filosófico, um senso mais, vamos pensar na palavra extrasensorial. Essa pessoa vai buscar explicações para o que ela está vivendo. E nessa busca de explicação, ela vai dando sentido para tudo que acontece com ela. Então pode ser que na hora da raiva, do desespero, das coisas difíceis,
ela encontre a saída na filosofia, na arte da fala, da leitura, na arte de olhar para dentro e perceber que ninguém precisa dar conta de tudo. Ninguém precisa saber tudo para ser feliz. Aqui eu diria que já tem muita felicidade para essa pessoa, só não é algo tão exorbitante financeiramente, mas ela está no momento de descobertas, de auto-observação. Atenção, pessoa! Com isso, gente, eu vou encerrar o nosso vídeo de hoje, falando para vocês todos que enviaram as fotos. Muito obrigada! Muito obrigada! Eu fico cada dia mais feliz com a participação de vocês. Agradeço todos. Fiquem atentos, vou continuar gravando para vocês com muito carinho, com muita atenção. Lembrando que nada do que eu disser é para ninguém ficar desesperado, é sempre para ajudar. E aí me responde, eu estou ok, você está ok?